O nosso trabalho tem como título o Sistema Digestivo Robótico. Planificamos este conjunto de atividades para um sexto ano e temos aqui duas vertentes. Ele tanto pode ser aplicado em contexto formal, de sala de aula, e aí temos um tempo previsto de 2, 3 aulas, como pode ser aplicado para um projeto extracurricular com a duração de um ano letivo. O objetivo principal da nossa atividade é fazer o paralelismo entre a ação e o funcionamento do aparelho robótico com o que é feito e o que acontece no sistema digestivo. Para além disso, pretendemos também interpretar os sistemas operativos e mesmo da programação dos recursos que utilizamos, ou seja, os alunos vão ter que perceber o porquê da programação, caso não sejam eles próprios a defini-la. Devem refletir sobre as etapas do sistema digestivo, não só ao nível real do que é que acontece no nosso sistema, mas também fazendo, lá está, todos os paralelismos visualizados nos equipamentos eletrónicos e ainda a personalização dos recursos criados, quer seja a nível estético, quer seja a nível de montagem. Mais tarde vamos falar também nos materiais usados e vamos falar nos legos, ou seja, os alunos vão ser eles próprios os criadores dos recursos, sendo esse também um objetivo com valores específicos atribuídos. Dividimos esta nossa planificação em 5 etapas. Temos a mastigação, a deglutição, a digestão, a absorção e a excreção. E para cada etapa, elaboramos e planificamos a construção de um aparelho robótico. Passamos então a apresentar a lista de materiais necessários para a realização desta atividade. Temos conjuntos da Lego Education, o microbit, temos também motores, sensores e adaptadores, mais esferovite e acetona, bem como outros materiais recicláveis necessários para a combinação destas 5 etapas num sistema contínuo, para simular o processo de digestão. Como a nossa abordagem é STEAM, ou seja, nós incluímos também aqui a parte artística, em que os alunos terão de pegar nas tiras de esferovite, desenhar, pintar e recortar a representação da comida para ser aplicada posteriormente à primeira etapa. A primeira etapa, então, é sobre a mastigação, em que há um paralelismo com a ação mecânica dos dentes que tritura a comida, transportada para a construção de uma broca que irá triturar a comida de esferovite previamente criada pelos alunos. Isto faz o paralelismo daquilo que ocorre nesta etapa da mastigação. Em termos de componente robótica, temos as peças da Lego, temos motor, temos um sensor de movimento que vai ativar e fazer parar o funcionamento desta broca. Temos também a programação para fazer com que esta parte, este sensor de movimento, acione quando e se desejado. O produto resultante da primeira etapa é então transportado para a segunda etapa, a deglutição, em que há aqui um paralelismo com os movimentos peristálticos que ocorrem desde o esófago até ao estômago, para facilitar e garantir que esse bolo alimentar chegue então ao estômago. Nós fizemos o paralelismo através da construção de um tapete robótico e aqui temos também os motores e as rodas dentadas para fazer esta deslocação. Portanto, há aqui o paralelismo é o produto resultante da primeira etapa, ao ser colocado neste tapete, chegará então ao seu destino, que é o estômago. Apresentamos aqui também a programação, que é extremamente básica, só precisávamos de sacar o programa da Lego Education que nos permite fazer a ligação aos motores em causa e fazer uma programação repetitiva em que o motor estivesse sempre a girar enquanto houvesse potência. Esta terceira etapa é então a digestão. Haverá um sensor de movimento que detecta quando a comida, a esferovite neste caso, chega a uma parte do tapete, acionando e comunicando por Bluetooth com outro microbit, que faz com que a acetona seja entornada para o recipiente onde já está a esferovite que chegou do tapete, e há a transformação, portanto há aqui o paralelismo da transformação desse bolo alimentar em quimo, ou seja, a reação da acetona com a esferovite resulta numa pasta. Em termos de material necessário para a construção dos aparelhos desta etapa, basta 2 kits do microbit McQueen, que têm os devidos sensores necessários,
Um deles nem precisa de pneus, porque, como disse a Catarina, basta ser um sensor estático num local para depois comunicar com outro microbit, mas tem aqui os materiais todos necessários, duas vezes. Ficaria um robô com este aspecto, como puderam ver na animação. E depois, em termos de programação, como é que isto funcionava? Este sensor, ou este microbit acoplado com o sensor, iria sentir algum movimento que estivesse a menos de 2 cm e emitiria um sinal de rádio. Depois o outro microbit iria receber esse sinal de rádio e assim que o recebesse iria girar só um dos motores da sua roda e estando acoplado com uma pequena peça, quer seja um lápis ou outra peça que os alunos pudessem construir nesse robô, iria girar e fazer tombar a acetona em causa. Iniciamos então a quarta etapa, a absorção, em que há um paralelismo com o percurso efetuado pelo quimo ao longo dos intestinos. O paralelismo feito foi através do robô Line Follower. Tem um sensor Line Follower que terá de ser representado os intestinos, neste caso o delgado e o grosso, e desenharmos uma linha para que o robô faça a leitura dessa linha e percorra os intestinos, simulando então a etapa da absorção. Em termos de programação não tivemos que fazer muita coisa, nós simplesmente pegamos num código já bastante extenso de leitura de uma linha, de um line follower, mas tínhamos que colocar outras questões anteriores, que seria este line follower só poderia funcionar depois de ser tudo depositado em cima dele. Ou seja, é um line follower que está conectado também por Bluetooth àquele primeiro sensor que sentiu a acetona e só deverá começar a trabalhar 2 minutos após esse sensor ter estado ativo. Ou seja, só 2 minutos depois da acetona cair sobre o depósito deste microbit é que ele vai começar a andar. Outra questão seria também fazê-lo parar. Neste caso, então, tivemos que colocar ainda mais uma condição de que, caso o sensor frontal medisse algo que estivesse a uma distância inferior a 2 cm, então todo o robô deveria parar. Tirando isso, todos os códigos são os códigos só naturais de um line follower, em que os sensores inferiores vão ler a linha. Se deixarem de ler a linha do lado direito, o motor direito vai entrar em funcionamento enquanto o esquerdo está parado, de forma a que o robô vire ligeiramente para a esquerda, continuando assim pela linha. Por isso é que aqui no código conseguem ver se o read patrol, que neste caso são os sensores inferiores, estiverem ambos a 0, significa que ambos estão a ler a linha. Então, o que é que isso implica? Implica que os dois motores de ambas as rodas estejam a funcionar de forma a que ele ande em frente. Relativamente à quinta etapa, a etapa da excreção, os alunos deverão construir, através de um conjunto de Lego, um robô que se assemelha a uma espécie de catapulta. Isto para fazer então o paralelismo de, tal como na excreção nós vamos expelir o material resultante, também eles têm um material resultante que a esta altura já estará seco, podendo modelá-lo, fazer pequenas bolinhas e colocá-los neste novo aparelho, que também tem os 3 motores indicados previamente, e através de um sensor, é uma espécie de catapulta que consegue enviar estes objetos através de elásticos. Aqui também conseguem ver o material, que é semelhante, a única diferença é o tal elástico e os motores mantêm-se iguais. Também algumas peças de rotação, estas peças que estão aqui a ver em cima, cinza. Esta peça aqui branca no topo é o tal sensor em que basta passar a mão e ao sentir o movimento vai fazer com que o motor gire. E em termos de programação, vê-se aqui que é uma condição em que caso haja o sensor a medir algo a menos de 2 cm do mesmo, vai ativar o motor durante 0,5 segundos, que é o suficiente para largar o elástico e a catapulta fazer o exercício pretendido. Os alunos então teriam que dispor os copos com pontuação de uma outra extremidade e haviam de fazer uma espécie de um jogo de pontaria, de forma a ter uma atividade mais lúdica. Agora vamos só mostrar muito rapidamente todo o processo do vídeo, de forma a que vejam as etapas todas seguidas como uma atividade total. Agora, como considerações finais, talvez seja importante mencionar que, além destas atividades, iríamos propor aos alunos que eles pudessem também realizar algumas atividades extra de complemento. Claramente, só com estas atividades vão perceber muitas questões associadas ao sistema digestivo, no entanto, sempre será positivo que eles construam mais e até trabalhem com
com outros recursos, por isso o professor também podia desafiar os alunos eles próprios fazerem uma espécie de animação, construírem códigos QR que depois permitissem fazer leituras através de óculos de realidade virtual, conseguindo em cada uma das etapas verificar também para além das construções que eles próprios fizeram uma espécie de imagem digital a sobrevoar toda essa etapa, ou seja, isto seria algo mais básico, também dependia da tipologia de aula, mas sempre seria possível que os próprios alunos contribuíssem para melhorar, para fazer novas etapas, para desenvolver outros mecanismos, sempre tendo em conta que tudo dependeria do tempo que se poderia despender.